Olá, pessoal. Meu nome é Marcilene e eu vou ser a professora de matemática de vocês. Tudo bem, né? Então vamos lá. Nossa primeira aula é sobre potenciação. Potenciação é uma operação matemática. E o que é operação matemática, você sabe? Operação matemática nada mais é do que a transformação que a gente realiza com dois números para encontrar um terceiro número. Entenderam? Não? Vou dar um exemplo. Podemos pegar dois números quaisquer. Vamos pegar o 100 e o 2. E aí eu quero transformar o 100 e o 2 em 102, tá vendo? Eu vou pegar dois números e transformar em um terceiro número, no caso o 102. Como que eu vou fazer essa transformação? Eu vou fazer essa transformação por meio de uma operação matemática. Esta operação matemática que eu vou fazer, ela é chamada de adição. Vamos deixar em vermelho para chamar a atenção de vocês, tá? Então, ela é chamada de adição. É uma operação matemática. Como que a gente faz uma adição? Uma adição, você vai pegar os dois números, né? O número 100, ele é chamado de parcela. Vai colocar um sinal. Em matemática, a gente trabalha com linguagem matemática. A linguagem matemática é por meio de símbolos matemáticos. Então, esse símbolo aqui, olha, esse símbolo aqui, ó, é um sinal, é um símbolo matemático. Então, ele tem um sinal matemático que indica a adição. Então, eu vou somar com o número 2, e aí eu vou colocar um outro sinal matemático, que é, a gente lê igual, e esse sinal matemático me mostra que vai aparecer uma transformação. Então, eu vou pegar o número 100, somar com o número 2 e vou encontrar como resposta o número 102. É importante que a gente saiba o nome da operação, a adição, nome da operação, a adição. Os números que estão sendo somados são chamados de parcelas. Então, nós temos duas parcelas. Primeira parcela 100, segunda parcela é o 2. E o resultado chama-se total, ou simplesmente soma. A gente costuma usar a palavra soma. Então, soma é o resultado de uma operação chamada adição, tá? O nome da operação é adição. O resultado da adição é soma. Então, não se esqueça. Números que estão sendo somados, parcelas. Resultado da adição, soma ou total. Qual é o símbolo matemático que representa uma adição? É esse sinal aqui, né? É uma cruzinha, tá? Toda vez que você colocar uma cruzinha, qualquer pessoa no mundo vai entender que você está fazendo uma adição. Esse foi o primeiro exemplo. Segundo exemplo, podemos transformar de novo os mesmos números 100 e 2 em 98. Como? Por meio de uma operação matemática chamada subtração, tá? Vamos deixar essa palavra subtração, é o nome da operação. Vamos deixar destacado em vermelho, para chamar a atenção, tá bom? E como é que a gente faz uma subtração? Uma subtração é feita, você escreve os dois números, 100. O sinal da subtração é um tracinho, é um símbolo matemático. Menos 2, a gente lê menos 2, coloca o sinal de igual, e 100 menos 2 dá 98. A subtração, a gente retira, né, essa quantidade 2 de quem? 100. Pessoal, é importante a gente saber que números nada mais são do que quantidades. Então, eu tenho uma quantidade de qualquer coisa. Qual é a quantidade dessa coisa que eu tenho? 100. Aí, menos, eu vou retirar dessas coisas que eu tenho 2. Por exemplo, eu tenho 100 laranjas. Eu retiro 2 laranjas, eu vou ficar com uma quantidade igual
a 98 laranjas, tá? Numa subtração, nós temos nomes também, né? O primeiro número é chamado de minuendo. 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 O segundo número é chamado de subtraindo. E o resultado da subtração é chamado de diferença. Importantíssimo você saber esse nome. Toda vez que falar em diferença, você tem que fazer uma subtração. Tá entendido? Vamos então para o terceiro exemplo. Podemos transformar 100 e 2, você está vendo que eu estou sempre trabalhando com os mesmos números? Só que agora eu vou transformar o 100 e o 2 em 200, tá? Por meio de uma operação matemática chamada multiplicação. Vamos deixar destacado em vermelho para chamar a atenção. E como que a gente faz uma multiplicação, desculpa. Você vai pegar o 100 e multiplicar com um pontinho por 2 e vai encontrar como resposta o número 200. Pessoal, multiplicação em matemática, a gente usa pontinho, tá? Não usa mais o sinal de vezes. O sinal de vezes é quando você está lá no ensino fundamentalzinho, tá bom? Então, nós temos aqui 100 vezes 2 igual a 200. A multiplicação, que é esse pontinho aqui, está me mostrando que esse 100, eu vou colocar separado aqui, é a mesma coisa que 100, aliás, não é a mesma coisa, ó, 2 vezes 100 vezes 2 é a mesma coisa que o 2 somado com ele mesmo 100 vezes, tá? Você vai somar esse 2 com ele mesmo 100 vezes. Então, se você somar 2 mais 2 dá 4, com mais 2, 6, com mais 2, 8, com mais 2, 10, vai somando, vai somando, vai somando. Se você somar 100 vezes, você vai encontrar o número 200. Então, o que é uma multiplicação? A multiplicação é uma forma de escrever uma soma, esta soma aqui, tá vendo? É uma forma de escrever essa soma de uma maneira mais simples. Quem está sendo somado? O 2. Quantas vezes? 100 vezes. Então, é 100 vezes quem? O número 2. Então, 100 vezes o número 2 dá o número 200. É diferente quando eu falo de 2 vezes 100, tá? Deixa eu colocar aqui. 2 vezes 100. Então, é 2 vezes quem? O número 100. Então, é o 100 que vai ser somado 2 vezes. O resultado dá o mesmo, mas a interpretação é outra, tá? Se a gente estiver falando de coisas, é outra coisa. Então, é diferente eu falar para você assim, ó, pega uma caixa, pega aquela caixa ali de laranjas e coloca e separa. Faça 2 caixas de 100 laranjas. Então, eu vou ter em cada caixa 100 laranjas. Quantas caixas eu vou ter? 2 caixas de 100 laranjas. Então, vai ser 2 vezes 100 laranjas. É completamente diferente se eu falar para você, não é assim que eu quero. Eu quero que você coloque essas 200 laranjas de 2 em 2, tá? Então, você vai colocar apenas 2 laranjas em cada caixa. Quantas caixas você vai precisar? 100 caixas. Não é diferente? 100 caixas com 2 laranjas não é diferente de 2 caixas com 100 laranjas em cada? O resultado é o mesmo. Mas vamos lá. Numa multiplicação, os números que estão sendo multiplicados são chamados de fatores. E o número que eu encontro como resposta é chamado de produto.
Então, produto é o resultado da multiplicação. A gente vai trabalhar o tempo inteiro com essa palavra, portanto, é muito bom que vocês se acostumem com ela. Produto é resultado da multiplicação.